Vitória importantíssima do Peixão hoje, pessoal. 3-2 para cima do Fortaleza fora de casa. Santos fez no primeiro tempo muito bom, muito efetivo, teve poucas chances, marcou 2 gols. No segundo tempo, o juizão marcou aquele primeiro pênalti por Fortaleza, que na minha opinião não foi. Deixa a opinião de vocês aí que é muito importante. O segundo pênalti para mim foi marcado corretamente, mas o primeiro não foi, pessoal. O primeiro não foi de jeito nenhum. Essa é a minha opinião, né? Comenta de vocês aí. E depois o Laser deu a vitória pro Peixão, pessoal. Não foi uma vitória fácil, mas o importante foi os 3 pontos. Muito importante para o Santos, que tirou o time da zona do rebaixamento. Vitória importantíssima. Tomara que essa vitória dê mais confiança para o time para os próximos jogos, que vai precisar demais. Vamos conferir a entrevista coletiva do Kleber Xavier depois dessa vitória importantíssima do Peixão. Vamos ouvi-lo. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse sobre o jogo de hoje, né? Do sofrimento que foi, dos pontos positivos do teu time, e se você acha que em determinado momento, no segundo tempo, as substituições talvez demoraram para acontecer. Por que motivo isso, na sua cabeça, ela demorou para acontecer? Porque parecia que Fortaleza, com as mudanças que fez, cresceu no jogo, principalmente no momento dos pênaltis, né? Certo. Falar do jogo, a importância de um resultado nessa hora, de um resultado fora, contra uma equipe que vinha também pressionada, mas é uma equipe boa, que já teve nessa situação em competições passadas e conseguiu sair, né? Se não me engano, o Santos fazia muito tempo que não vencia aqui em Fortaleza e contra o próprio Fortaleza, os últimos jogos sempre tendo dificuldade, por isso a dificuldade do jogo. Um primeiro tempo que o Santos teve 5 finalizações, 2 efetivas, fomos efetivos, numa jogada ensaiada de lateral. O Fortaleza teve uma finalização no poste perigosa, se eu não me engano, no primeiro tempo. A posse do Fortaleza foi um pouco maior, mas teve essa efetividade que eu falei que há muito tempo não tínhamos. Início do segundo tempo, uma bola do Barrel podia ter sido 3-0, uma bola que escapou, né? Natural que o jogo ficasse difícil, natural as mudanças que o Vojvoda fez para que a equipe dele ficasse mais agressiva. Nós perdemos o Souza por lesão no intervalo, fiz uma substituição. E a gente tinha trabalhado com algumas situações. O Tiquinho deu o máximo dele que podia dar, precisava de um cara que combatesse mais e atacasse o espaço. O Tassiano trabalhou assim na semana, por isso a entrada dele. Também quando o Guilherme tivesse já desgastado, passando o Tassiano por fora para trazer o Guilherme para dentro. E nesse momento a gente acabou tomando gol. Aí quando tu toma o gol e toma logo em seguida o outro gol, tu tem que repensar algumas situações de jogo. Né, os jogadores, alguns desgastados, o próprio Pituca, que fazia tempo que não fazia um jogo de 90, a primeira substituição do Bom Tempo para dar um pouquinho mais de chegada na frente, junto com o David, né, trazendo o Tassiano para o lado para compor aquele lado defensivo. Ele fez bem isso contra o Vitória, um jogo parecido, um jogo de sofrimento, que é um jogo fora, né, com o adversário crescendo. Essas foram as substituições, e a última no Zé, que vinha desgastado, a entrada do João para dar uma sustentação final. É importante, né, o uso do grupo, é importante a valorização do grupo, é importante a gente trabalhar com todos que tem. Os jovens, o Santos tem sempre bons jovens, continua fazendo bons jovens, trabalhando bons jovens, mas o Santos também tem jogadores experientes que estão se integrando e se entregando também muitos aos jogos, né? Esse jogo, para esse grupo que eu sempre falei, vamos criar uma unidade, mostrou nesse jogo e também já vinha mostrando na sequência, né? Foi uma vitória fora de casa contra o Vitória, foi um bom jogo em casa contra o Botafogo, né, que infelizmente a gente não conseguiu vencer, mas esteve perto da vitória. E agora é descansar, é preparar a equipe nessa parada longa e esperar que no jogo do dia 12, que eu já começo a pensar lá na frente, a gente tenha a Vila cheia de novo e consiga repetir contra um grande adversário, um dos líderes, um dos rivais de São Paulo, fazer um grande jogo em casa e começar a trazer a torcida mais ainda para o nosso lado. Agradecer a torcida que esteve aqui presente, que brigou o tempo inteiro junto com a gente, né? E que fez com que a gente tivesse resiliência para, depois de tomar 2 gols, a gente conseguir buscar o terceiro gol.
A verdade é que o Kleber Xavier não tá com aquele elenco todo aí, principalmente os reservas, né, pessoal? Santos tem que aproveitar essa pausa aí pra Copa do Mundo de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes e se reforçar. Precisa urgentemente se reforçar. Mesmo que o Neymar renove, o Santos precisa de boas peças aí, pelo menos uns bons reservas aí pro time que tá precisando demais, hein, pessoal? Kleber, resiliência é essa que passou muito pelo Roleiser, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a partida dele, uma Foi bem partida muito demais, boa. hein? E também, Bem se você demais no falou que jogo já de pensa hoje. no próximo jogo você não vai tê-lo em campo porque está suspenso, né? É, a hora que ele tomou o cartão, eu também já pensei nisso, né? Uma pena, o Roleiser vem crescendo muito, tenho conversado muito com ele, é um jogador que também, daqueles que eu falo, que vem de poucos jogos, né? Nos últimos anos, o Roleiser no ano passado teve pouco jogo, agora também, que recém está tentando equilibrar, por isso essa parada mais longa é importante para que a gente consiga trazer um equilíbrio físico à equipe. Essa questão dessa vitória traz muito de volta o equilíbrio mental, só em sair da zona a gente já cresce, e como grupo e como relação que a gente tem interna, né? Por isso eu quero valorizar todos. O Roleiser, nessa resiliência que tu falaste, foi muito bem. De novo, um grande jogo, fez um grande jogo contra o Botafogo, e hoje uma assistência e um grande gol no final. Boa noite, Kleber. André Carvalho, FM Conexão 70. Parabéns pela vitória. E eu sei que é difícil falar no amanhã, após um jogo, principalmente um jogo intenso, que é o que aconteceu na Castelão. Eu queria saber de você, do seu ponto de vista, o que é que o Santos pode melhorar em aspecto como equipe nos próximos jogos para continuar com uma sequência agora positiva de resultados? O Santos pode melhorar tudo. O trabalho no futebol é evoluir a cada dia. Por isso que eu coloco a questão mental e a questão física, são duas dimensões do jogo junto com a técnica e a tática. Nós temos tecnicamente grandes jogadores, taticamente a equipe evoluiu no sentido defensivo. A gente, nos 5 jogos anteriores, a gente estava entre as melhores defesas, né? E agora acabou tomando 2 gols de pênalti nesse jogo, infelizmente. E precisamos trabalhar mais a parte ofensiva. Fizemos um jogo interessante e de muita qualidade contra o Botafogo, tendo sem um 9. Hoje, com a ausência do Neymar, a gente teve que trabalhar com o 9, né, com a entrada do Tiquinho. Então a gente vai seguir trabalhando, vai seguir dando a mão para todos, vai seguir trabalhando todos, treinando todos, para que a gente possa evoluir sempre nesse aspecto tático. O mental, saindo da zona, ele evolui, o físico, a parada vai nos ajudar muito. O técnico tem grandes jogadores, tanto os que vêm da base quanto os jogadores mais experientes, e taticamente a gente segue trabalhando para evoluir. Boa noite, Kleber. Aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis, do canal Gold. Queria que você pudesse falar, nesses 30 dias, o que é que você pretende, além de trabalhar? Você precisa de contratações em quais setores? E você conta com o Neymar a partir de junho? São 2 respostas. A segunda eu não posso te dizer, porque eu não fui informado da situação do Neymar. A primeira, a gente vai descansar, os atletas vão receber um manual de trabalho físico, né, para que descanse trabalhando nesse período, nos primeiros 15 dias de férias, e depois a gente tem mais 15 dias antes do jogo contra o Palmeiras. E aí a evolução física, a evolução tática da equipe, né? Quanto a novos jogadores, não é hora de falar disso. Agora é hora de comemorar essa vitória, a saída dessa zona ruim com esses jogadores que estão aqui e que vão seguir com a gente, que vão seguir nos ajudando. Kleber, aqui João Duarte, da Rádio Pitaguari. Você já está falando mais uma vez sobre essa questão do segmento do jogo, já para o segundo semestre, mas essa questão da defesa, que apesar de sofrer poucos gols, ainda sofreu 89 finalizações nos últimos 5 jogos, uma média de 17,8 finalizações por jogo. E aí eu queria saber como é que você vai trabalhar nisso para equilibrar essa questão de sofrer menos finalizações. Quantas finalizações por jogo? 17,8 em quantos jogos? Nos últimos 5 jogos. Quantas no gol? Quantas no gol? Porque quando tu finaliza, quando o adversário finaliza, uma defesa bem postada, ela bloqueia a finalização, ela bloqueia o cruzamento, né? Muitas vezes o adversário, pelo bloqueio, pelo posicionamento defensivo, acaba errando o gol. Então é importante saber quantas defesas o nosso goleiro fez, quantos gols nós tomamos. Aquilo que eu falei, nos últimos 5 jogos, tirando esse jogo agora com Fortaleza,
Nós fomos a quarta melhor defesa do campeonato, atrás apenas de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Tomamos 3 gols em 5 jogos. Então, os números, quando a gente usa os números, a gente sempre tem o cuidado de analisá-los como coisa positiva ou como coisa negativa. Só tem mais 2 perguntas e vamos encerrar. Kleber, eu queria que você pudesse, evidentemente você não foi informado em relação ao Neymar, né? Você já disse isso aí. Mas o torcedor está ansioso. O Neymar, esses dias aí, ele falou que de 0 a 10 é 7 a chance dele renovar. O técnico fica ansioso também? Porque nós não estamos falando de qualquer jogador. Ter o Neymar para você, além dos reforços que imagino que você espere, deve fazer diferença. O treinador está ansioso também por essa definição para poder seguir o trabalho? Com certeza. O Santos está ansioso, o torcedor do Santos está ansioso, o treinador do Santos está ansioso, os jogadores do Santos e a comissão estão ansiosos, porque o Neymar é um grande jogador, é um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo nos últimos 15 anos, né? O melhor jogador brasileiro, nos ajudou muito nos 3 jogos que ele jogou dentro de um processo de crescimento que foi pequeno ainda, né, da volta dele, um pouco contra o CRB, um pouco mais contra o Vitória e mais ainda contra o Botafogo, né? E a gente espera, eu espero contar com ele, estou ansioso para isso, por essa resposta. E o Neymar provavelmente deve renovar, né, pessoal? Não vai participar do Mundial de Clubes, então provavelmente vai renovar sim com o Peixão. E tomara que ele se condicione bem, né, pessoal? Aproveite essa pausa aí do Campeonato Brasileiro, se condicione para ajudar o Peixão, que se ele estiver bem vai ajudar demais. A última pergunta. Você chegou a falar com ele sobre isso? Não falei com ele sobre isso. A última vez que eu falei com o Ney foi para desejar uma boa recuperação, quando eu soube que ele estava, no dia que ele ficou em casa, né? E aí acabou tendo a Covid, né? Foi um dia antes de saber que era Covid, né? Desejando para ele uma boa recuperação, né? E esperando ele para ele voltar a treinar, mas infelizmente era Covid, ele não consegui falar com ele pessoalmente e com certeza espero encontrá-lo a partir do dia 27, que é a nossa reapresentação. Boa. Tá, então, pessoal, conferimos a entrevista coletiva do Kleber Xavier depois dessa importantíssima vitória do Peixão. 3-2 contra o Fortaleza, jogo difícil, pessoal. O Santos, mesmo abrindo o 2-0 fora de casa, tomou um empate com 2 gols de pênaltis. O primeiro, para mim, muito duvidoso, que estava muito perto da bola, muito em cima do lance. A bola ainda, depois de... deu uma triscadinha na mão do cara, acerta o queixo ainda, muito perto. Pra mim, não foi pênalti. Comenta a opinião de vocês aí, é muito importante. E vitória importantíssima do Santos, né, pessoal? Tirando o Santos aí da zona do rebaixamento, pressão tava muito grande pra cima do Santos. Só tava jogando bem quando o Neymar jogava, né? Então essa vitória aí sem o Neymar, fora de casa contra o Fortaleza, que é um time que tá lutando lá embaixo também. Importantíssima pro Peixão, que provavelmente vai se reforçar, né, pessoal? Trouxe aí o Alexandre Matos, que é muito conhecido por trazer muitas contratações pelos clubes que ele passa, então a expectativa é muito grande aí para alguns reforços chegarem no Peixão. Comenta a opinião de vocês aí da vitória de hoje. A atuação do Roleiser, que para mim foi o melhor do jogo, hein? Partidaça. Muito importante hoje na vitória do Peixão. Deixa aquele likezão também e inscreva-se no canal para vocês não perderem nenhum pós-jogo do Peixão, as coletivas do Kleber Xavier. Vocês conferem aqui no canal também, beleza, pessoal? Tamo junto e até a próxima. Tomara que o Santos aproveite bem essa pausa, recupere todos os jogadores aí que serão muito importantes, principalmente o Neymar, se ele renovar, né, pessoal? Bom, é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Valeu!